Olha, gente, quando se busca um parceiro para defender direitos, tanto faz, se pobre, rico, abastado, com muito dinheiro, milionário, tem que ter um advogado na história. Tem que ter. Todos têm direito à defesa e à acusação. E nós vamos ter aí os profissionais do direito para fazer valer a Constituição, defesa de direitos, da cidadania. Nós temos em Alagoas 13 mil advogados. Nós vimos aí um episódio, 8 de janeiro, marcou a vida desse país e vai a história da democracia a partir de 8 de janeiro e atrás de 8 de janeiro, pós-64, depois a Constituição de 88, que nos dá garantias e direitos. Mas a OAB está sempre presente nesses momentos relevantes da nossa história. E até nos entristece saber, nós que eu digo, nós sociedade, quando aquele ato de ataque aos três poderes, de ataque à democracia, aquelas cenas lamentáveis de pessoas na porta dos quartéis pedindo a volta da ditadura militar, a ruptura com intervenções antidemocráticas, saber que no meio tinha alguns advogados, não sei se de Alagoas, mas que há história, já que o STF indica, e a OAB Nacional também, de envolvimento de alguns profissionais do direito e se estuda já medidas contra esses profissionais. Por outro lado, nós temos também aí uma proliferação de profissionais do direito, mas nós temos em Alagoas 3 milhões de alagoanos, que teria para atendê-los 13 mil advogados. Mas qual é a realidade desses profissionais? Nós vamos saber disso e muito mais, inclusive com a defesa da democracia, que ele está à frente desde o primeiro momento, ou talvez antes desse primeiro momento que ele assume a OAB, ele já estava com essa bandeira, que é a nossa bandeira, a bandeira do país. O presidente da Ordem dos Advogados de Alagoas, que é uma honra entrevistar um jovem, que a gente vai aprender um pouco, algumas coisas com ele, como se defende a democracia sendo jovem. Primeiro, muito grato e uma honra entrevistar o senhor. O senhor deve ter ouvido falar pela história, que foi 64, depois até 80. Alguns de nós, eu vivia uma parte dessa história. E a gente via agora que teve um dado momento, eu falei, não é possível, nós vamos voltar a viver isso novamente. Quando o senhor viu aquelas pessoas na porta dos quartéis pedindo essa ruptura, qual foi o seu sentimento? Muito grato por sua presença aqui. Eu que agradeço, Arnaldo, agradeço a todos os telespectadores. E para a gente é um momento muito triste, parafraseando a música de Chico, né? Uma página infeliz da nossa história, mais uma página infeliz da nossa história. Eu acho que a democracia nossa recente não precisava passar por isso de novo, em razão de ter vivenciado tudo isso em 64, né? Anos difíceis para todos, e só quem não estudou história, quem não conhece nosso passado, poderia reivindicar algo que é absolutamente contrário à Constituição, que é contrário ao que está aí prevalecendo em todos os países, democracias constituídas, algo impensável. Então, a OAB, que sempre esteve ao lado do Estado de Direito, da democracia, dos direitos humanos, defendendo as instituições republicanas, não poderia se pautar de outra forma, senão rechaçando veementemente esses atos, qualquer tipo de pedido que seja contrário à preservação dos poderes, à harmonia, à democracia e ao Estado de Direito. Eu achei estranho que eu faço parte de um grupo de pessoas, de brasileiros, né, que nós fomos para a rua num dado momento, nós perdemos amigos, né, lá atrás na minha juventude, né, depois disso nós como jornalistas perdemos amigos trabalhando na defesa do que nós vivemos hoje como democracia em construção. Nossa democracia, eu penso que ainda está em construção. Mas quando eu vi aquilo no final das eleições de outubro, até o dia 31 de dezembro, até o dia 8 de janeiro, mais precisamente, na porta dos quartéis, eu confesso para vocês que eu fiquei assim, sem entender como aquilo estava acontecendo na frente de todo mundo, impunemente. A OAB chegou a se posicionar contra aqueles pedidos que eram abertos, escancarados. Sim, a ordem sempre se manifestou ao contrário. As pessoas confundem a liberdade de expressão
com o direito de se expressar contrário a valores que são fundamentais da Constituição. A Constituição tem algumas pedras de toque, entre elas a democracia, o Estado de Direito, as liberdades individuais. E esses são parâmetros que a liberdade de expressão também encontra os seus, digamos assim, limites. O limite de você pedir a volta da ditadura é um limite. É um limite, por óbvio, é manifestamente contrário. Crime, né? Colocamos o nosso presidente da Comissão de Direito Constitucional, de Estudos Constitucionais, na verdade o vice-presidente, doutor Igor Franco, deu entrevista contundente, explicando o porquê dessas manifestações não encontrarem guarida na Constituição e serem taxadas de ilícitas, ilegítimas, inaceitáveis do ponto de vista jurídico. Então, a Ordem sempre se manifestou, quer pela OAB Seccional Alagoas, quer seja pelo Conselho Federal. Nosso presidente Alberto Simonetti vem atuando sempre de forma alinhada aos poderes constituídos, inclusive durante o pleito eleitoral. E a simetria do Conselho Federal, a Ordem, aqui em Alagoas, assim também o fez. Tivemos uma participação muito ativa junto ao Tribunal Regional Eleitoral durante as eleições, reafirmando a legitimidade do processo eleitoral. O principal argumento deles, dos que defendem isso aí, de que as urnas eletrônicas não eram confiáveis apenas para um, né? As urnas eletrônicas, nós entrevistamos aqui duas pessoas que foram do comitê, Observatório Eleitoral da OAB. Ao próprio presidente do TRE, o desembargador, ex-presidente, desembargador Otávio Leão Prachete, algumas vezes declarou que confiava nas decisões da OAB. Né? Como é que o senhor vê a urna eletrônica? Eu acho que a urna... O senhor não pegou o voto do papel, claro, né? Não peguei o voto do papel. Mas ouviu falar Mas já dele. participamos, tivemos um exemplo agora na eleição de desembargador da Ordem, do 5º Constitucional. Foi no papel? Foi no papel por quê? Porque durante o ano eleitoral, o TSE veda a cessão das urnas eletrônicas para instituições afins. Então, nós fomos obrigados, por conta da lei, a fazer no papel. Mesmo assim, fizemos com o suporte do TRE, tudo filmado, passando... Como é que o senhor se sentiu votando no papel? Começamos numa sexta-feira a apuração, terminamos no sábado. Então, veja o atraso que é. Isso, 13 mil pessoas votando. Imagina 2 milhões e 200 mil eleitores. Levaríamos uma semana para terminar a contagem de votos. E não era confiável. E não era confiável. Então, assim... já que não era confiável... Naquele tempo... Para que, por exemplo, no voto... Os votos do papel da OAB que o elegeu são confiáveis? São por quê? Nós temos toda uma estrutura, por exemplo, a apuração foi totalmente gravada e passada em tempo real no YouTube. Então, você via a contagem de votos, aberto cada escrutínio, as sessões, estava lá em quem votou filmado. Isso seria inviável para o país. Inviável para fazer. Então, assim, eu acho que o voto eletrônico é uma conquista, é um patrimônio. O senhor confia na urna? Confio na urna eletrônica. Inclusive, a ordem foi escolhida para ser a sessão, o local em que aconteceu a votação paralela, que é justamente onde acontece aquela votação para aferir a legitimidade do processo eleitoral. E foi montado todo um aparato tecnológico de ponta, com a participação das Forças Armadas, Ministério Público Federal Eleitoral, né, o TRE, acompanhando dentro da ordem, ou seja, um lugar isento, que está feito à sociedade civil, acontecendo as eleições, as apurações paralelas, ou seja, durante a eleição, algumas urnas são selecionadas, retiradas de seus locais de votação, no sábado, na véspera da eleição, substituídas, e essas urnas selecionadas são colocadas em teste durante o domingo dentro da OAB. O outro argumento que os defensores da intervenção pelas Forças Armadas na tomada do poder e contesta a eleição do presidente Luiz Inácio Lula da Silva do PT é de que aquelas urnas eletrônicas, os votos podem não bater a quantidade do que tem. Isso, existe alguma possibilidade disso acontecer? Não, absolutamente. Eu acredito que na legitimidade do processo, os testes que verificam a legitimidade das urnas são muito contundentes. A ordem participa tanto do plano federal, acompanhando, ou seja, são muitas instituições participando para que houvesse qualquer tipo de fraude. Eles defendem também que se dê o comprovante do voto. Como a gente recebe, pagou, recebe lá a notinha do balcão, né? Isso poderia suscitar
favorecer aos que compram voto. Vocês entendem assim também, não? Não. Veja que o próprio resultado das urnas, ele reflete a realidade. Quantos senadores foram eleitos que apoiavam o ex-presidente Jair Bolsonaro? Exatamente. Quantos deputados federais, governadores em Minas Gerais, por exemplo? A maioria dos eleitos é do sistema. Então, a fraude teria que ser perpetrada apenas em relação a um dos candidatos e não a todos? Não nos parece crível. Acho que falta um pouco de bom senso e não é assim que se resolve os problemas ou eventuais descontentamentos com o resultado das urnas. Se não fosse assim, o presidente Jair Bolsonaro, o ex-presidente, não teria sido eleito por um partido irrelevante do cenário nacional, sem recursos financeiros. Ele foi eleito contra, enfim, partidos maiores. E a democracia é isso, é alternância de poder. Nós tivemos aqui, durante a disputa eleitoral, também alguns momentos, inclusive teve ações da polícia. Como é que o senhor viu o processo eleitoral de Alagoas? Muito conturbado, foi um péssimo exemplo, um processo que acho que poderia ter sido feito em alto nível, mas enfim, acho que... A troca de acusações. Acho que quando vai para o campo pessoal fica muito ruim, é ruim para todo mundo, ninguém sai vencedor. Agora, apesar desses episódios todos, a democracia, como sai nesse episódio todo? A partir de 8 de janeiro, o resultado das eleições, ela está mais fortalecida ou nós ainda enfrentamos um clima de ameaça? Eu acho que esses acontecimentos do dia 8 demonstram que a nossa democracia ainda está passando por uma crise muito grande, por uma, talvez, dificuldade de assimilação do resultado das urnas, mas que, apesar desse momento infeliz, iremos sair mais fortes. As pessoas passam, as instituições permanecem, esse sistema é um sistema que prevalece em todo o mundo. A democracia, né, a tripartição de poderes, cabe aos próprios poderes constituídos exercerem... Aquele episódio de 8 de janeiro tem advogado envolvido, o senhor sabe, não? Certamente, com a quantidade de pessoas ali envolvidas, deve ter advogado, deve ter médico, deve ter todo tipo de profissão. Mas aqui de Alagoas não há notícia Não temos notícia. O que é que a gente diz? Ninguém é obrigado a ser advogado. Mas quando você jura, faz o juramento solene perante a ordem, você se compromete a defender alguns valores, dentre os quais a defesa dos direitos humanos, das instituições republicanas, dos valores fundamentais da Constituição. Então, é absolutamente incompatível com a nossa profissão, uma profissão que tem como função levar a cidadania e dignidade a quem mais precisa, você defender atos contrários à democracia, ao Estado de Direito, ao respeito aos poderes constituídos. Doutor Wagner, eu chamo de doutor. Você tem doutorado? Não, todo mestrado. Terminei o mestrado. Eu também sou mestre. E o caminho era o doutorado, mas a OAB... Você é jovem, chega lá. A OAB... Doutorando Wagner, mas doutor Wagner. Doutor, que é o nosso advogado, tem esse título honorífico, mas que procede. Nós vivemos, temos aí uma proliferação, o direito é fundamental para fortalecer nossa democracia, mas também o direito precisa ter mercado de trabalho. Nós vimos aí, já tem uma repercussão nacional, da proliferação de escolas de direito no Brasil e particularmente em Alagoas. Isso é um assunto que vocês têm discutido internamente? Muito. Eu acho que a proliferação do curso de Direito, ele mostra uma deformidade do planejamento do ensino público, do ensino de uma maneira geral. Um país precisa de advogados, precisa de advogadas, mas não se constrói um país só com advogados e advogadas. Então é inadmissível você ter 20 e tantas faculdades no estado de Alagoas. Não existe mercado para todo mundo, existe mercado sempre para os bons, nunca vai faltar oportunidades. Mas como é que o mercado diz assim, esse advogado é bom? Vai depender da banca, do poder aquisitivo que a família dele tem? Eu, por exemplo, eu sou um exemplo. Eu não tenho pai nem mãe advogados, não tive avós. Nem ricos? Nem ricos. Para montar uma banca? Não, nem ricos. Eu, para me formar, morei na casa de um tio, para poder continuar estudando na universidade. Meus pais foram morar no interior, sou filho de professora, precisei tirar um empréstimo do banco para comprar um computador, uma cadeira, uma mesa. Então, sua prova você pode sim crescer. Eu entrevistei recentemente, entrevistei hoje o presidente do TRT, do Tribunal Regional do Trabalho, da 10ª Região, o TRT de Alagoas,
do Marcelo Vieira, e ele me fala que ele era feirante, começou a vida como feirante. Né? Quer dizer, não tem essa história. Quer dizer, é possível ser um bom advogado. O ex-presidente da OAB, Nivaldo Barbosa, na Borbulhões, sim, fala que na Borbulhões passou os 5 anos de faculdade com o mesmo sapato. Osanide lavou. Então, tantos e tantos advogados conseguiram a proeminência no meio social, no meio jurídico, que vieram de origem humilde. Então, não é algo inédito, mas com a quantidade hoje que tem de faculdades, você acaba mercantilizando muito. E hoje nós não temos tantos concursos. Nós temos 13 mil advogados em Alagoas. Eu acredito que nem todos. O senhor imagina quantos estão em dia assim, com a OAB? Há algo em torno de 8, 9 mil advogados adimplentes hoje com a ordem. Tem mercado para 13 mil advogados? Mercado tem, mas o mercado começa a ficar fatiado. Há uma migração muito grande, por exemplo, hoje, da Justiça do Trabalho para previdenciário. Então, muita gente atua na mesma área. É porque a Justiça do Trabalho foi muito atacada. Muito atacada. Hoje, um trabalhador que se sentia ofendido e for recorrer, se ele perder, ele paga a custa, né? Paga custas. Então, há toda uma movimentação, mas eu acredito muito no ser humano. Nós, nessa gestão, procuramos fazer muitos eventos em áreas de direito que são pouco exploradas. Por exemplo? Fizemos um evento falando sobre direito notarial e extrajudicial de registros, por exemplo, que é uma área que tende a crescer para fugir do processo judicial moroso, que leva tanto tempo para ser resolvido. Então, se resolver isso no cartório, sucessão, planejamento, sucessório, são áreas importantes. Fizemos um grande evento com o apoio do SEBRAE, que foi o OAB Law Trend, para tratar do direito à inovação, tecnologia. E aí foi abrindo mercado. Direito das startups, falando sobre metaverso, um relato que já está presente hoje. Em alguns estados já estão falando no direito da produção agrícola, né? Porque tem os transgênicos, né? E de outros produtos que não são, digamos assim, naturais, né? Esse mercado também aqui chega a Alagoas? Chega pujante. Você tem também o mercado do e-sports, que entretenimento. Então, sempre vão ocorrer novas áreas do direito que vão possibilitar a advocacia se refazer, se introduzir. Por óbvio, os mais antigos, aqueles advogados que tenham dificuldade com a tecnologia, desde a pandemia, passaram por muita dificuldade para se adaptar. Nesse período da pandemia, né, com 13 mil advogados, e nós tivemos como resultado mais de 50% da população numa situação de miséria. Isso afeta, quer dizer, nós temos 1.800.000 alagoanos em situação de miséria. Isso afeta esse mercado? Afeta muito. Tivemos muitos escritórios no centro, especialmente de Maceió, que fecharam as portas. Tem ideia do quantitativo, não? Algo em torno de 50 escritórios. Não suportaram a crise? Não suportaram. Nós temos muitos advogados migrando, por exemplo, para a área de corretor de imóveis. Então, assim, é uma situação muito difícil, afetou a economia. Tivemos também uma melhora do mercado por conta dos processos contra a Braskem. Então, houve uma melhoria para determinados advogados. Alguns setores conseguiram atuar bastante, gerou a economia, de certa forma, da advocacia. Então, assim, o mercado ele sofre, mas ele acaba se adaptando. E cabe também a advogado ou advogado buscar aprimorar os conhecimentos, se capacitar para poder enfrentar essas mudanças. O mundo, como diria o Saramago no livro que é Levantado do Chão, o mundo nunca está contente. No dia que eu estiver, terá a morte como certa. Então, nós advogados, sobretudo, temos que estar preparados para se adequar ao mercado. O senhor é de que área? Eu sou direito administrativo. Direito administrativo cuida de quê? Cuida de servidores públicos, cuida de licitação, de contratos. Essa área do servidor público eu tenho ouvido muita reclamação, né? Principalmente quando a pessoa se aposenta. Esse é um mercado que está aberto? O mercado que está aberto. Quando o governo adota medidas, por exemplo, de contenção de despesas, afeta geralmente o servidor. E aí você tem ações para buscar readequação de vencimentos. Então, são campos para se explorar também pela advocacia. Esses últimos 4 anos foram anos de alguns retrocessos, né? E que afetou diretamente toda a sociedade. Eu ia falar só da classe trabalhadora, que me veio aqui à cabeça, né? Que nós tivemos a legislação atacada, a legislação trabalhista atacada, mas nós tivemos também o mercado atacado, o mercado de vocês atacado. Como é essa perspectiva de um governo novo? Como é que gera? Qual o sentimento que vem para essa categoria?
Veja, eu acho que primeiro é a busca pela consolidação da democracia, a reconstrução dos poderes, a OAB participar diretamente dessa ponte, desse diálogo, para que os poderes voltem a funcionar em sua plenitude, que a democracia volte aos seus trilhos normais, que a gente possa suplantar essa página e construir novos cenários. Do ponto de vista da Ordem, a Ordem vem fazendo um trabalho muito contundente em relação às faculdades que não têm condições, por exemplo, de funcionar. Aqui lançamos um selo local, a OAB indica, para quê? Para verificar quais faculdades, porque a OAB emite um parecer para o MEC. Quantas faculdades nós temos em Alagoas? Temos mais de 20 faculdades. De direito? De direito. Tem algumas em processo de implantação e que a OAB, inclusive, deu parecer desfavorável à abertura, mas como esse parecer ele não é vinculativo, o MEC muitas vezes autoriza. 20 faculdades de direito. Vamos dizer que cada uma despeja no mercado, sem o registro da OAB, evidentemente, cada uma 30 alunos. Por ano, ingressam nos quadros de ordem aproximadamente 1.000 advogados e advogadas. Para ingressar no quadro da ordem, tem que ter a OAB? Tem que ter a OAB. Tem. Senão ele é apenas bacharel. Tá. O bacharel não entra na OAB? Não exerce advocacia. Não exerce advocacia, Isso. portanto, não está ligado. Não está nos quadros. Ele pode fazer até alguns concursos que não exigem a OAB, por exemplo. Mas 1.000 por ano. 1.000 por ano. Advogados que passaram no exame da ordem, fora todo o remanescente que não conseguiu aprovação. Quer dizer, esses 1.000 por ano, talvez 100 tem mercado, ou nós temos mercado para mais desses 1.000? Não tem mercado para todo mundo. É preciso se reinventar, se qualificar, participar dos cursos, né? Tentar enxergar o mercado. É isso que a gente tem procurado fazer. Acolher a advocacia com curso de formação, por exemplo, que hoje a gente faz em todas as subseções no interior do Estado. Sim. Não precisa que eles venham até a capital para fazer os cursos. Foi uma promessa nossa de interiorizar. Quantas subseções tem? Somos 8 subseções. E por região, né? Por região. Então, nós levamos o curso até eles, capacitamos, mostramos outros nortes para que eles possam se preparar para essas novas realidades e inspiramos para que eles consigam chegar lá. Por óbvio, nem todos têm sonho de advogar. Muitos ingressam quase da ordem, mas almejam ser promotores de justiça, magistrados, delegados. Mas tem um prazo para exercer. Tem que ter 2 anos de direito, né, profissional? 3 anos. Então, assim, demora algum tempo para poder eles chegarem até lá. Até lá serão advogados. Precisarão advogar. E aí a ordem tem que estar pronta para atender também esse público que não vai atingir a advocacia como uma meta final, e sim apenas como uma transição até o seu concurso, até aquela inspiração de vida que a pessoa almeja. Nós temos aí, como o senhor falou, nós temos grandes advogados que têm acesso a grandes causas e, evidentemente, mais recursos, mais, vamos dizer, uma remuneração por aquele trabalho que exige uma demanda maior de conhecimento. Mas nós temos também casos menores e profissionais que não conseguiram. Teve algum caso que chamou a atenção? Poxa, fulano estudou tanto e não conseguiu, e não que seja demérito uma profissão menor, mas que terminou não entrando nesse mercado do profissional liberal? Muitos bons profissionais que param... Que foram, digamos, ser motorista de Uber, para poder sobreviver, alguma coisa nesse sentido? Isso. Temos muitos colégios que não aguentaram também o tempo, a morosidade judicial. Isso pesa. A gente fazendo um grande trabalho, tanto no Conselho Federal quanto aqui, para a valorização dos honorários advocatícios. O que é que a gente tenta mostrar? Primeiro, humanizar as relações. Existe um teto? Por exemplo, eu sou advogado, o meu mínimo é isso? Não, você tem os pisos e você tem os limites que o Código de Processo Civil atribui, mas é uma profissão liberal. Você não pode ter limite máximo. Nem limite mínimo. Por quê? Porque você está no mercado. O limite tem um piso, tem as questões éticas, né? Não se cobrar abaixo da tabela para não haver uma concorrência predatória. Mas a advocacia, qual é a beleza da advocacia? A gente advoga sem saber o que vai receber amanhã. Viva Deus de Ará. Como a causa é 20%? Como diria a música de Djavan, nós, parafraseando, fomos condenados a viver do que advogar. E muitas vezes, chega ao final do processo, você perde. Então, são 10, 15 anos da sua vida profissional dedicados à causa e você não sabia se ia ganhar e perdeu. Por isso que quando a gente ganha uma causa, muitas vezes o magistrado olha assim, eita, mas esse valor todo, mas quantos anos durou essa causa? Sim. Já dividiu pelo tempo? E todo o tempo que se passou de combustível, de vida profissional, quantos advogados vai ter que participar daqueles honorários durante todo aquele tempo? Ou seja, o que parece muito naquele momento
é muito pouco. Nós estamos aqui na defesa do profissional, do mercado, da sobrevivência, de uma remuneração em tese de uma sociedade que tenha condições de pagá-lo. Mas nós temos também casos que transgridem a ética. Quantos casos por ano são julgados? Aproximadamente uns 200 casos por ano. Por ano. E desses 200 casos, nós temos registro de quanto a OAB não tem condições de mantê-lo exercendo a profissão por ano. Veja, a princípio, todos os processos de tribunal de ética são muito sigilosos, mas temos processos de cassação de advogados, suspensão de advogados. Cassação por ano, quantas ocorrem entre esses 200? São raras. São raras, né? São raras. Suspensão. Também são raras, mas acontece. Temos advogados suspensos, existe um prazo para suspensão, né? E isso passa, essa resposta da OAB aos meus profissionais passa também por esse trabalho que a gente busca fazer de enaltecer a profissão. A gente tem levado essa mensagem em todos os lugares. A advocacia leva cidadania e dignidade. É preciso que enxergar por trás do advogado e da advogada o cidadão. Sim. Na República, o dono da coisa pública é o cidadão e a cidadã brasileira. E o advogado e a advogada é a voz desse cidadão, do dono da coisa pública. Então, quando a gente fala em prerrogativas, Arnaldo, por exemplo, de falar com o magistrado a qualquer tempo, não é para saciar a vontade do advogado pessoal. Eu quero falar com o juiz porque eu quero, não. Porque eu preciso de uma liminar. O plano de saúde negou a liminar, se não fizer a cirurgia, ele morre. Ou vai ficar com a deformidade permanente. Por falar em prerrogativa, qual o setor que mais prejudica essa prerrogativa? Por exemplo, eles precisam entrar em presídios, precisam entrar em tribunais. Qual o setor que mais... Hoje, sem sombra de dúvidas, é o sistema penitenciário. Hoje, o sistema penitenciário tem uma dificuldade muito grande de diálogo com a advocacia alagoana. Tem até uma coisa pejorativa que eu acho terrível, é advogado de criminoso, advogado de porta de cadeia, né? Isso é uma forma de desqualificar o profissional? Desqualificar, não compreender a importância da advocacia. Todos têm direito, né? Todos têm direito à defesa, todos têm direito a ter um processo justo, todos têm direito a ter integridade física preservada. E é onde vem fazendo um trabalho muito forte de acompanhar, por exemplo, casos de tortura no sistema prisional, casos de violações de direitos humanos. Então é preciso... Isso ainda persiste ainda? Persiste. A tortura é um problema que dificilmente vai ser dissipado... Entre presos ou entre os profissionais? Entre presos, supostamente entre policiais penais, né? São várias denúncias. Por óbvio, esses também têm direito à defesa, têm direito a ter um advogado e uma advogada. Ou seja, a advocacia... Mas, onde as prerrogativas são mais atacadas é no sistema São mais atacadas, né? Então, não compreende a função da advocacia. É isso que a gente quer mostrar. Por trás da advocacia existe o cidadão. A gente costuma dizer que nós somos os órgãos da Previdência. O INSS não bate na porta do senhor e da senhora lá na zona rural para dizer, olha, o senhor tem um benefício aqui, foi contemplado. Se o advogado não for lá, colocar no carro, pagar combustível, às vezes até alimentação, uma conta atrasada daquela senhora, daquele senhor, vai no INSS 3, 4 vezes, tem o benefício negado, entra na justiça, leva anos, aquela pessoa não tem A polícia prende muito, né? Nós temos aí a notícia de que a polícia prende muito. Nós temos casos ainda de... Porque as prisões têm um tempo, né? Temporária, né? Enfim. Ainda temos casos dessas violações do sujeito que fica 2, 3 anos aguardando uma decisão judicial e o advogado pouco pode fazer? Muitos casos ainda. E a população carcerária superlotada, muitas vezes crimes que poderiam ser resolvidos com outras formas de atuação do sistema de política penal, mas que acaba levando para o presídio, para o sistema penitenciário, e muitas vezes ele sai de lá pior do que entrou. E a gente precisa ter essa consciência que no Brasil não tem prisão perpétua nem pena de morte. Então, todo mundo que entrou, uma hora vai sair, mais cedo ou mais tarde. Pode sair melhor ou pior. E essa é a preocupação que temos que ter. Hoje, por exemplo, com a questão das tornozeleiras, já melhorou muito. Então, por exemplo, crimes... Nós estamos vendo aí 700 aí que destruíram, estão saindo com o Congresso Nacional. Se não oferecer risco, verificar de fato se participou, são pessoas que causam qualquer tipo de prejuízo à integridade física, patrimonial, à economidade física das pessoas, deve permanecer preso porque causa um risco. Mas quem não causa risco? Um idoso, uma idosa, muitas vezes um crime financeiro, você bloqueia as contas daquela pessoa jurídica, da pessoa física,
ele está com a tornozeleira, está ali. Não tem razão, muitas vezes, enquanto não for condenado, para estar lá no sistema, convivendo com o chefe do tráfico, né, com outros crimes de maior potencial lesivo aos bens públicos. Ele já me avisou ali que meu tempo, né? Já? Não, mas parece brincadeira, mas já conversamos aqui 30 minutos, quase 30 minutos. Nós temos, para esse advogado que está vivendo um momento difícil eu conheço alguns que eram da área trabalhista, estão migrando para a previdenciária, área imobiliária, porque estão com dificuldade. A OAB, qual é o planejamento para 2023, exatamente para atender esse profissional que está com dificuldade hoje por conta da realidade econômica do país, que volta para um outro sistema político que nós já conhecemos antes, que é o fortalecimento democrático? A nossa mensagem é a seguinte: acompanhe a OAB. Nossa missão é acolher a advocacia, entender os problemas. Nós temos a Caixa de Assistência, que vai auxiliar os advogados em situação de vulnerabilidade social, econômica. Nós temos alguns? Temos sim, temos alguns. Entre os 13 mil, nós temos quanto em situação de vulnerabilidade? Eu não tenho esse dado aqui de forma objetiva, precisa, mas tem pedidos de medicamentos, de cesta básica, e a Caixa faz esse trabalho. Nosso presidente, Leonardo Moraes, faz um belo trabalho à frente da Caixa, que atende as pessoas em condições de dificuldade. O advogado, por exemplo, que não tinha um seguro e tem uma doença degenerativa, a OAB vai lá prestar atendimento, às vezes paga até o acompanhante, entendeu? Então, quer dizer, a OAB está... Tem esse acolhimento, temos também a Escola Superior da Advocacia, que faz um trabalho de capacitar a advocacia e preparar para esses novos nichos de mercado. Levamos uma pós-graduação de previdenciário de ponta para Santana de Ipanema e para Arapiraca, com as melhores do país, presencial. Grátis? Não, um preço módico, mas presencial. Dá para o profissional pagar. Para preparar e colocar eles à disposição do mercado. Então, assim, E tem ainda, porque antigamente funcionava ali no prédio antigo, uma salinha onde você poderia, as pessoas que não têm acesso a escritório, a casa, a uma coisa mais organizada, ir lá. Ainda funciona assim, não? Nós estamos em processo de reforma do prédio histórico. Ali vai ter um grande espaço para atender a advocacia e as comissões atuarem de forma pujante naquele espaço lá. Enquanto a reforma não se conclui, a gente alugou 2 salas no edifício Breda, que estão à disposição da advocacia para atender clientes, para peticionar. Temos as salas nos prédios do TRT, do TJ, temos um escritório modelo dentro da OAB em Jacarecica, mas quando o prédio ficar pronto, vai ter o espaço, sim, para atender a advocacia. Inclusive, a dona Maria, que não tem como pagar um advogado e precisa de um advogado, o que ela pode fazer agora? Ela pode ir até a Defensoria Pública, que tem um grande quadro da Defensoria Pública Estadual, e recentemente foi aprovado uma advocacia dativa no âmbito municipal, que foi um projeto do prefeito de Maceió, João Henrique Caldas, e que a OAB viu com bons olhos, já que vai abrir mercado de trabalho para o advogado e advogada que estão esperando a oportunidade e vai poder ajudar, auxiliar também no atendimento das pessoas mais vulneráveis, né, nas comunidades mais distantes ou com difícil acesso aqui na nossa capital. Então, são oportunidades como essa que a OAB busca ser uma interlocutora para criar esses espaços de mercado também. E para o profissional inadimplente? Profissional inadimplente, a gente tem condições especiais para que ele consiga resolver essa situação, parcelando em até 12 vezes. Enfim, a OAB está à disposição para recebê-los com todo o carinho e a possibilidade de resolver o problema deles. E, se for o caso de uma situação mais crítica, encaminhar para a Caixa para que ela adote as providências cabíveis e dê um socorro àquele advogado e advogada que precisa de um tratamento diferenciado. Muito obrigado. E direito para quem tem direito, né? Direito para quem tem direito, e a OAB está aqui com as comissões atuando nas escolas públicas, voltando para a sociedade, buscando fortalecer a cidadania e a democracia. Obrigado, Arnaldo, e obrigado a todos os telespectadores. Muito obrigado.